Amigos, damos continuidade ao nosso estudo. Nós vimos que no Antigo Testamento Deus já preparava um povo, uma nação, desde o início, para que aquele povo viesse a ter um habitual costume e depois estabelecido por lei através de Moisés. Você vai ver no livro de Levítico todo o ritual de sacrifício, de ofertas, que eram agora colocado nas leis para que o povo de Israel viesse a cumprir perpetuamente. Então você vai ver que os sacrifícios feitos com animais, queridos, toda pessoa que pecasse, eles pegavam um animal, quer seja um bezerro, quer seja um cordeiro, levava até o sacerdote ou ao sumo sacerdote, porque ao sumo sacerdote era uma vez por ano, e aos sacerdotes era levada cada vez que alguém pecasse. Então eles levavam o animal até o sacerdote. O sacerdote colocava as mãos sobre o animal, e aquela pessoa, naquele momento, por causa do sacrifício feito por aquele animal, era coberto os pecados. Então aquele animal, ele representava lá na frente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus. Mas agora, o que a Bíblia diz? No Novo Testamento acerca dos sacrifícios que eram feitos com animais para perdão de pecados? Olha só o que diz a Bíblia. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 8, diz assim, depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso deleitaste coisas que oferece segundo a lei. Então acrescentou, eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então, os sacrifícios pelos pecados que eram feitos no antigo Israel, no Antigo Testamento, pela antiga aliança mosaica, foram cessados em Jesus Cristo. Porque, como eu disse, ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que o próprio Deus oferece para ser imolado, para ser sacrificado pelos nossos pecados. Então, sacrifícios com animais no Novo Israel, no Novo Testamento, não existe. Quando alguém sacrifica em determinada religião animais dizendo que é para Deus, isso não é heresia, isso não condiz com a palavra de Deus. Bom, então, falando sobre sacrifício agora no Novo Testamento. Através da palavra de Deus, nós vemos que sacrifício de animais, sacrifício pelos pecados, não é mais feito, não é uma prática cristã, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá na cruz do Calvário ele estava sendo imolado, ele estava sendo sacrificado para perdão dos nossos pecados. Positivo? Então espero que você entenda isso. Mas o que nós vamos falar agora, bispo, e dízimo, e oferta no Novo Testamento. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, versículo 23 também. Essas aqui são palavras do próprio Jesus. Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus ele está aqui falando acerca dos dízimos. O próprio Jesus repreendendo os fariseus, que eram os homens que cuidavam das coisas de Deus na lei, eram os homens que eram responsáveis pela expansão, pela pregação da palavra de Deus naquela época. Jesus repreendendo eles, porque eles faziam uma coisa, mas não faziam outra. Eles davam dízimo de tudo, mas esqueciam de fazer a justiça, a vontade de Deus em outras partes. Jesus não repreendeu sobre dízimo. Jesus repreendeu a atitude dos fariseus, porque faziam uma coisa e não fazia outra. Então Jesus ensina que o dízimo estava sendo pregado ali. Israel já tinha sido doutrinado, tudo que era para falar sobre dízimo e sobre oferta já estava nos outros livros. O povo tinha sido doutrinado há muitos anos, há milhares de anos, sobre dízimos e sobre ofertas. Ah, bispo, eu não me convenci. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Vamos lá, em Lucas 21. Lucas capítulo 21. Jesus falou sobre dízimo, não é? Então vamos ver agora sobre oferta. Lucas capítulo de número 21. Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Está vendo aqui? Jesus, em determinada situação, eu acredito que ele estava ali no culto, quando viu o quê? Os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Então a prática da oferta continuava. Amém? A prática da oferta continuava, a prática do dízimo continuava. Por quê? O judeu ele já estava definido acerca de dízimo e oferta. Então, ele viu certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então, aqui já não é oferta de animais, porque já tinha dinheiro. O dinheiro já existia nessa ocasião. Quando Jesus chegou, já tinha moeda. Então, em determinada situação, uma viúva pobre foi lá e depositou moeda no gasofilácio. E você vai conhecer a história que Jesus se agradou da oferta daquela viúva, porque o que ela tinha, ela depositou no gasofilácio. Queridos, agora para que você entenda, Jesus ele falou de dízimo, Jesus falou de oferta. Na verdade, muitas pessoas procuram um versículo no Novo Testamento dizendo assim, olha, eu quero ver, assim como no Antigo Testamento, falando sobre dízimo. Mas, queridos, você tem que entender, como eu falei, o povo já estava acostumado com essas leis, não foi abolida a lei do dízimo e oferta. Uma lei que estava no Antigo Testamento, que foi abolida e é claramente mencionado na palavra de Deus, é acerca da circuncisão, que começa lá com Abraão e também instituída como lei lá em Moisés, lá no livro de Levítico, sobre a circuncisão, que todo judeu ele tinha que passar pela circuncisão, ou seja, é como se fosse uma operaçãozinha de fimose na genitália masculina. Todo judeu era marcado com essa circuncisão. Todo judeu, homem, era marcado. Então Paulo ele começa agora a dizer o seguinte, olha, nossos pais levavam essa carga, que esse povo agora não precisa levar. Então Paulo ele luta, e você vai ver claramente que logo na história da igreja, a circuncisão entre os gentios agora e também entre os judeus é cessada. Só que a lei de dízimo e oferta não. Por quê? Você vai ver agora, vamos ver lá em Atos, queridos. Vamos ver em Atos, capítulo 4. Vai lá, sua Bíblia, Atos, capítulo 4. Eu acho que eu não consigo concluir ainda essa mensagem, mas eu retorno ela. A Atos capítulo 4. Qual versículo, bispo? Atos 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía.
Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, dízimos e ofertas, e depositavam aos pés de quem? Dos apóstolos. Então se distribuía qualquer uma medida de que alguém necessitava. Então a igreja antiga, a igreja primitiva, ela vai muito além de dízimo e oferta. Ela vai muito além, a ponto das pessoas estar tão extasiadas e tão agradecidas por aquilo que Jesus fez na vida deles, que eles pegavam, vendiam suas propriedades e traziam respectivos valores, que nós cremos que é dízimo e oferta, e depositavam aos pés dos apóstolos. Você nota aqui que nenhum o apóstolo não mandava fazer isso, mas eles, por generosidade, por alegria, eles faziam essa coisa. E o que a igreja fazia? Repartia entre os irmãos. Mas isso é na comunidade cristã da igreja primitiva. Amém? Ou seja, você não vai ver a igreja abolindo acerca do dízimo e da oferta. Você não vai ver a igreja revogando isso. A oferta de Barnabé. José, quem os apóstolos deram o sobrenome a Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Está vendo aí? Aí você vai ver a história de Ananias e Safira, que também tinham uma propriedade. Eles venderam a propriedade, mas reteram parte da propriedade. O que aconteceu com eles? A Bíblia fala que eles morreram, queridos. E o apóstolo Pedro repreendeu a eles, logo em seguida eles morreram. Eu vou continuar com o vídeo, que eu quero dar a conclusão. E continuar trazendo alguns versículos, falando sobre votos também no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Que Deus abençoe e aguarde esse vídeo na próxima ocasião.